Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E aqui, galera, eu fiz uma pesquisa rápida aqui no Grogs aqui, ó. Fraude nas eleições de segundo turno. Aí as principais notícias, ó. PF diz que não tem encontrado evidências nas fraudes das urnas nos dois turnos. PF frustra bolsonaristas e diz que não houve fraude nas eleições. Voto depositado nas urnas após 17 horas não indicam fraude. Olha o que essa notícia da UOL está dizendo, que os votos depositados nas urnas após 17 horas não indicam fraude, ou seja, depois que já passou tudo, né, a contagem dos votos, aí não indica fraude. Os votos foram colocados depois, mas mesmo assim não indica fraude. PL apresenta relatório que pede invalidação dos votos sem apresentar provas. E um monte de outras coisas. Eu quero abrir essa notícia aqui da UOL aqui. Por que eu quero abrir a notícia da UOL aqui? Porque tem um trechinho aqui dela aqui, ó. Deixa eu passar aqui. Ó, nos últimos 18 dias, agentes fizeram uma pesquisa no sistema de inquérito de todos os países. Não foi encontrado nenhuma ocorrência de fraude ou tentativa de fraude na urna eletrônica no primeiro e no segundo turno das eleições. Diz a nota da PF. Delegacias e o MP, o UOL ainda consultou a unidade regional da PF do Ministério Público com os principais colégios eleitorais de toda a região do país. Nenhum inquérito policial ou procedimento investigativo ou criminal foi aberto com base em denúncia de supostas fraudes nas urnas eletrônicas ou na totalização dos votos. Ou seja, aquele relatório que o PL apresentou, que tem os dados do primeiro e do segundo turno, que mostram o erro de log, que é o... Quem acompanha meus vídeos aqui sabe que a tela de log é o histórico de toda a ação feita na urna. E 60% das urnas estão acusando esse erro de log. E por incrível que pareça, foi a contagem de votos que o Lula teve, que deu a eleição para ele, né, garantida. Essas urnas que não podem ser fiscalizadas, esses 60%. Aí, ó, essa investigação costuma ser aberta se as queixas tiverem alguma força mínima para sustentar um crime. Mas tem uma força mínima para sustentar o crime, porque se eu tenho 60% de alguma coisa que está favorecendo o outro lado e eu não posso fiscalizar, então existe o início de crime já nisso aí. O segundo indício de crime envolvendo fraude nessas urnas é justamente a dificuldade de se fazer uma investigação baseado em provas técnicas. Porque uma coisa é você pegar uma denúncia e fazer uma denúncia sem nada, né? Só mesmo com as suas informações. Outra coisa é você pegar um técnico, fazer ele trabalhar, porque nenhum técnico vai trabalhar para você de graça. Você não vai ver nenhum técnico de informática ou de qualquer tipo de manutenção que vai fazer um trabalho sem receber nada. Outra que o técnico ele não vai estar ali para poder distorcer a verdade, não. Ele vai estar ali para apresentar os fatos. Ele vai estar ali para dar a solução do problema. Entendeu? Então, já disso aí, a UOL está querendo manipular os seus leitores. Porque tem prova sim, certo? Tem indícios de fraude em cima do relatório da PL. Tem resultados do primeiro e do segundo turno. Agora o problema é porque eles não querem investigar. O problema é porque isso aqui não está querendo passar para frente. E a gente sabe muito bem o porquê que eles não querem passar isso para frente. Porque se eles passarem isso para frente e for comprovado fraude nesse 60% de urna que não foi auditável, porque se as informações de log que eram para estar lá não estão, elas estão em algum lugar. Ou elas estão depositadas no código-fonte, ou elas estão depositadas no banco de dados. Mas elas têm que estar em algum local específico dentro da urna. Aí o que a UOL está dizendo aqui? Que não existe uma força mínima para sustentar um crime. Claro que existe. Isso que está acontecendo já é um crime. E essa decisão do Alexandre de Moraes é outra decisão que ele não pode cometer. Por quê? Porque ele não tem
poder legal para aplicar uma multa absurda em cima do partido, sendo que o partido só pediu para que se faça uma investigação acerca daquilo que é de importância de todo o povo. As pessoas que estão aí fazendo manifestação, elas não estão aí pedindo outra coisa senão transparência, senão justiça. E cadê a justiça brasileira que não está querendo ver isso? Entendeu, galera? Ó, o UOL encontrou 2 denúncias registradas em uma unidade da PF em Goiás e 2 na Procuradoria-Geral da República, mas nenhuma foi transformada em inquérito ou procedimento legal. Ou seja, denunciaram, mas não foi transformado em inquérito. Por quê? Porque eles não querem investigar a fundo o que está acontecendo com esse erro de log, né? Porque as pessoas dizem, não, mas é um erro que consiste numa individualidade do voto. Mas não é, galera. O log ele é justamente para poder fazer o histórico de toda a ação que foi feita no sistema operacional. Então não é só um registro, é todos os registros que estão sendo afetados, que foram depositados nessas urnas. Ó, aí as investigações têm mostrado que o resultado das eleições são exatamente os que as urnas revelam. Até hoje, toda a apuração da PF e outros órgãos de investigação não encontram provas na adulteração da votação. Nas eleições, os principais crimes que aconteceram nada tem a ver com a fraude nas urnas. As ocorrências mais comuns são compra de voto, boca de urna, propaganda irregular e violação do sigilo de voto. Aí eu te pergunto, isso aqui foi não tem a ver não com fraude nas urnas, não tem a ver com a campanha eleitoral também não? Por que que não tem? Apenas no primeiro turno foram abertos 47 inquéritos. A polícia prendeu 255 pessoas e apreendeu 857 mil reais. Aí no segundo turno também tem uns dados, né? Os militares. Os ministros da defesa que neste ano protagonizaram o questionamento de segurança das urnas não participou das fiscalizações durante 25 anos. Um dos relatórios dos militares não apontou nenhuma fraude nos equipamentos. Mesmo assim, a pasta diz que no seu trabalho também não excluiu a possibilidade da existência de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022. Aí tem o questionamento do UOL. O UOL questionou a defesa se pediram o inquérito da PF para investigar o caso. A pasta não respondeu à pergunta, limitando-se a dizer que seria sua competência como integrante de uma comissão de transparência do TSE. O PL, partido do presidente, encomendou um estudo técnico e também não encontrou fraude, mas, mesmo assim, foi ao TSE e pediu a anulação de milhões de votos, com base em um defeito de uma parte de um arquivo do diário de bordo das urnas. A falha existe, mas não tem relevância porque não muda o resultado da votação, apontam técnicos ouvidos pelo UOL. O pedido de anulação foi negado. 30 engenheiros formados pelo ITA consideram o relatório do PL superficial e limitando com suas conclusões questionáveis. Não segue boas práticas de análise técnica e científica. Avaliou também quem apresentou as conclusões questionáveis. O que ele está dizendo aqui? Ó? Que os técnicos da UOL, que foram ouvidos pela UOL, o pedido de anulação foi negado. A falha existe, mas não tem relevância porque não muda o resultado da votação, aponta os técnicos ouvidos pela UOL. O pedido de anulação nos votos foi negado. Olha aí o que eles disseram aqui. A falha existe, mas não tem relevância porque não muda o resultado. Claro que muda o resultado, garotinho, porque se você tem uma urna que você não pode fiscalizar, aí se ela trava, né? Porque também tem denúncia de urna que travou e reiniciou. Quando você reinicia um equipamento, geralmente ele vai atualizar com o mesmo sistema, ou se ele tiver sido invadido por alguma coisa,
Ele vai atualizar com